E agora chegou o momento de configurar linhas de cota, ou melhor, desenhar linhas de cota. Como é que nós fazemos para desenhar linhas de cota? Você pode usar esse botão aqui para desenhar linhas de cota, ou nós podemos habilitar, quando eu clico nele, ele mostra todas as opções relacionadas com linhas de cota. Você tem aqui, por exemplo, uma linha de cota alinhada, uma linha de cota rotacionada, horizontal, vertical. Você tem radial, para medir o raio, por exemplo, de um arco ou de um elemento que você quer mostrar, que você quer exibir dessa forma. Você tem como verificar aqui, por exemplo, uma dimensão angular. E diferente do que nós vimos no vídeo anterior, em que você vai simplesmente exibir essa informação, será criada uma entidade de desenho. Então eu recomendo que você crie uma camada com cotas. Então vamos colocar aqui uma espessura, um peso da linha mais fino e uma cor, só para diferenciar em relação ao à nossa ilustração, ciano. Então eu tenho aqui a minha camada cotas. Para facilitar, eu vou ligar a barra de ferramentas, onde nós temos aqui a opção de desenho, dimensão. Então eu vou colocar essa barra aqui. Então você não precisa necessariamente abrir esse painel, eu posso usar esses menus aqui na parte superior. Então vamos criar uma dimensão alinhada. Então eu vou habilitar aqui. O QCAD vai mostrar um aviso dizendo que a escala de cotas novas é 1:1. Como assim escala? Quando você cria uma linha de cota, você tem algumas opções na parte superior em que você pode fazer alterações. Então, por exemplo, você pode determinar a escala. A escala é um fator que vai alterar a medida ou a dimensão que aquela cota será exibida. Então, por exemplo, quando eu clico aqui em 2 pontos, você vai perceber que ele vai mostrar ali a escala como a distância como sendo 7. Está correto. Mas, se eu alterar a escala aqui para 1:10, observe que ele mostra agora 70. Então, dependendo da sua necessidade, você pode querer aplicar um fator de escala em relação à sua linha de cota. Se eu criar aqui essa linha, vou pedir para ele não mostrar mais esse aviso. Ou melhor, eu vou criar e vou cancelar. Se eu criar essa linha de cota com uma escala 1:100, veja que ele mostra 700. Essa é uma alternativa, por exemplo, se você quiser desenhar em metros e exibir as suas linhas de cota em centímetros. Então veja que eu tenho aqui 7 metros, em vez de colocar 7 metros, eu coloquei 700, o que seria, por exemplo, o recomendado caso você queira usar centímetros como referência para a sua linha de cota. Você precisa desse nível de precisão em relação à sua linha de cota. Então aqui, por exemplo, você pode colocar um prefixo. Então, por exemplo, se eu for desenhar aqui, veja que esse prefixo, essa etiqueta, ela serve como uma substituição para qualquer texto que você coloque aqui na sua linha de cota. Então, por exemplo, se esse prefixo, se eu quiser que aqui, na verdade, eu precise de uma linha de cota com 7.15, essa não é a dimensão é 7, mas o QCAD substituiu por 7.15, já que foi isso que eu informei ali na minha linha de cota. Aqui você pode especificar qual é a tolerância da sua linha de cota. E claro, depois que você cria a sua linha de cota, nós podemos fazer alterações nela, selecionando a entidade e vindo aqui no editor de propriedades. Então, por exemplo, nós temos ali opções como o tipo de notação que é usada. Se você colocar aqui arquitetônico, ele vai mudar da seta para aquele tique, aquela linha inclinada.
Você tem aqui, por exemplo, as dimensões da linha de cota. Você pode alterar depois o seu limite superior, limite inferior. Ele vai mostrar o valor. E aqui você pode alterar também o rótulo, da maneira como nós fizemos lá na criação da linha de cota. Então, por exemplo, se você quiser substituir aquele 700 por qualquer outra coisa, eu posso colocar 550 aqui no rótulo que ele vai substituir. Se eu clicar nesse botão aqui, ele apaga o rótulo que eu digitei e ele substitui pela opção que é a opção usada pela linha de cota mesmo.